História da igreja e história eclesiástica tem diferença? Saudações calorosas em Cristo Jesus, eternos aprendizes, e você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Para quem ainda não me conhece, sou a irmã professora Marinácia Leal, coordenadora do Departamento Teológico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Rio Verde, Goiás. Estamos vivenciando a disciplina História Eclesiástica 1 em nosso curso médio de teologia. E uma das perguntas que os seminaristas fazem é: história da igreja é a mesma coisa que história eclesiástica? Não, não é a mesma coisa. Apesar de suas interconexões, são disciplinas fundamentais nos estudos teológicos, que possuem foco e metodologias distintas. Então, vamos aprender quais são essas distinções? Reconhecer e apreciar as diferentes conexões e interconexões entre estas duas áreas permite não só aos seminaristas, mas também aos obreiros, obreiras e cristãos em geral, uma compreensão mais profunda da igreja como uma comunidade de fé viva e dinâmica. Então, o que aborda? A história da igreja é, sim, diferente da história eclesiástica. Quando, em sala de aula, questionam o que é a história da igreja, explico que é tudo que nós fazemos de pesquisa, de produção, que estuda os cristianismos e que venha de ambiente acadêmico. Para que possamos produzir história da igreja, precisamos passar por avaliações, seja do orientador, seja de uma banca ou da faculdade. Isso quer dizer que, quando tratamos de história da igreja, nos voltamos para aquele estudo acadêmico relacionado aos cristianismos no mundo. Aqui, você se utilizará de ambientes acadêmicos, fazendo uso de fontes documentais selecionadas e que serão posteriormente apresentados em um trabalho de conclusão de curso, TCC, de uma graduação, ou dissertação de mestrado ou tese de doutorado. Passará por uma banca e todo parecer ou opinião do seminarista que não fizer parte de sua cultura protestante caberá ao orientador corrigir para tentar chegar à verdade dos fatos, do que realmente aconteceu mais próximo dentro da pesquisa. Dessa forma, a história da igreja pretende, gente, presta atenção, pretende a neutralidade, apresentando os fatos com interesse apenas acadêmico. Entendeu? Já a história eclesiástica é tudo aquilo que tem a ver com a produção da história dos cristianismos. Só que ela procede de uma denominação cristã específica, por ser produzida de dentro. Por exemplo, os metodistas, eles poderão produzir uma história de John Wesley que será voltada para apresentar que o metodismo seja o ideal, mostrando que foi quem seguiu o padrão doutrinário de Wesley. Um outro exemplo são os luteranos, que poderão produzir a história da reforma protestante, a qual tende a voltar-se para mostrar que, no final, são eles os que têm um pouco mais de razão em relação às vertentes dos cristãos anteriores. Se faz necessário entender que a história eclesiástica sempre vai ter um juízo de valor. Alguém certo ou errado, um ortodoxo e um herege. Ela vai sempre defender a denominação ou a doutrina de quem está produzindo ou financiando a obra. Agora,
vamos observar também alguns paralelos em relação ao objeto de estudo e ênfases principais de cada disciplina. Quanto ao objeto de estudo, na disciplina de História da Igreja, explora a evolução da Igreja, seus conflitos, desenvolvimentos doutrinários e impacto social ao longo do tempo. Já o objeto de estudo, na disciplina de História Eclesiástica, é o exame da concepção bíblica da Igreja, sua relação com Cristo, sua estrutura e função no plano de salvação e seu papel como comunidade dos fiéis. Em relação às ênfases principais na história da Igreja, são elas: narrar e analisar o desenvolvimento da Igreja através dos séculos, destacar as decisões, os movimentos de reforma e interações da Igreja com o contexto político e social, investigando como a mesma respondeu aos desafios externos e internos e sua adaptação a mudanças sociais, culturais e influência na história mundial. Já as ênfases na história eclesiástica são definir e explicar a natureza, estrutura e função da Igreja, aprofundar nos aspectos teológicos e espirituais, buscando responder a perguntas sobre a identidade da Igreja e seu papel no mundo. Eternos aprendizes, tanto a história da Igreja quanto a história eclesiástica são fundamentais para uma fé instruída, reflexiva, auxiliando os cristãos a navegarem as obscuridades da vida eclesiástica, tornando-se indispensável para todos aqueles que buscam um entendimento mais completo da complexidade da Igreja, sua herança e papel no cumprimento do propósito divino no mundo. Enfim, elas se complementam, oferecendo assim para nós uma visão holística da Igreja em termos de história e teologia. Entendeu? Anelo que esta simples exposição tenha sido esclarecedora para você. Aproveita e já se inscreve no canal, deixa o seu like, aquele recadinho abençoado aí abaixo nos comentários e compartilha com aqueles que também amam aprender como você. Amém? Um abraço fraternal, professora Irmã Marinácia Leal.